Posteriormente, a gente vai acompanhar, a história vai registrar o surgimento de um nome que se coloca talvez como a mente mais brilhante talvez tenha pisado nesse planeta, um sujeito chamado Isaac Newton, que vai se preocupar em estudar o movimento e interpretar esses movimentos à luz daquilo que a matemática já tinha em termos de ferramentas e vai desenvolver muita coisa a partir dessa problemática de estudar movimentos, não só de corpos celestes, mas de outros movimentos também. Inclusive vai dar sua grande contribuição, que é a formulação da lei da gravitação universal. Bom, e onde é que entra a função em tudo isso? Função, que na verdade nessa época não tinha esse nome, é o objeto que surge dentro da matemática para dar uma linguagem para o movimento. Quer dizer, como é que eu pego um movimento da vida, um movimento, por exemplo, de um corpo celeste, e descrevo isso em linguagem matemática? É aí, nesse contexto, que surge esse objeto, né? Que Newton, por exemplo, chamava de fluxo. Aliás, um nome bastante sugestivo para essa ideia de função enquanto linguagem de movimento. Para Newton isso era um fluxo, né? Nessa época ainda não tinha uma definição precisa para o que era fluxo, ou como nós chamamos hoje, o que era uma função, uma definição precisa para isso. Essa definição precisa ela só vai surgir um pouco mais tarde, no século XIX, com alguns nomes como Cauchy, Weierstrass, que vão estar vivendo numa época em que existe uma preocupação em dar uma linguagem mais rigorosa, uma notação mais precisa para as ideias matemáticas que tinham sido desenvolvidas, principalmente devidas a Newton e a Leibniz. E eles então vão, entre outras coisas, propor uma definição para esse objeto matemático que partia do princípio de descrever ou de dar uma linguagem matemática para o movimento. E essa definição que eles vão propor é uma definição baseada na teoria dos conjuntos que tinha sido recém-proposta pelo também matemático alemão Georg Cantor. Então eles vão propor aquela definição que eu citei para vocês no início desse vídeo, que é uma definição, como eu falei, bastante precisa, até porque se nós pararmos para pensar qualquer tipo de movimento, né? Eu dei exemplo aqui do movimento do nosso envelhecimento. A cada instante que passa, nós estamos envelhecendo um pouquinho. Mas algumas coisas ficam claras quando eu olho para esse movimento. Primeiro, existe uma inter-relação entre dois campos de variação. Um deles, o campo de variação que eu poderia chamar de tempo, e o outro, o campo de variação que eu poderia chamar de aparência de alguém. São dois campos de variação. Mas esses campos de variação não são independentes. Na verdade, um deles varia conforme o outro varia. Nesse caso, a pessoa envelhece à medida que o tempo passa. Podemos perceber também nesse exemplo que o tempo passa independentemente de qualquer coisa. Ele não passa em função de nada. Ele simplesmente passa. Então, nesse sentido, nós vamos chamar o tempo, no contexto desse movimento, de uma variável independente, porque varia independentemente de qualquer outra coisa. Já o envelhecimento é um movimento que acontece em função do tempo, ou seja, o processo de envelhecimento depende da variação do tempo. Então, nesse sentido, essa variação ou essa variável envelhecimento, nesse caso, nós vamos chamar de variável dependente. Dependente do quê? Da variável independente tempo. Então, o que a gente percebe? Que para cada instante de tempo que nós olharmos, haverá uma aparência para aquela pessoa. Não vai haver um instante de tempo em que aquela pessoa não tenha uma aparência. Também, para cada instante de tempo, aquela pessoa terá apenas uma aparência. Ninguém consegue parecer de duas formas diferentes no mesmo instante de tempo. E essa característica nós vamos perceber
quando olharmos para qualquer tipo de movimento que possa ser descrito como essa inter-relação entre dois campos de variação. Ou seja, para cada variável nesse campo de variação das variáveis independentes, haverá associada a ela apenas uma variável naquele campo de variação das variáveis dependentes associada a ela por meio dessa relação aí, desse movimento que está sendo considerado. E observando essa característica essencial é que esses matemáticos do século XIX propõem então essa definição formal de função que a gente tem hoje. Mas é importante que a gente saiba, que a gente tenha a noção de que, primeiro, essa definição ela não mostra aquilo que caracteriza essencialmente o conceito de função, que é a noção de movimento. Então é importante que a gente tenha essa noção, porque tudo aquilo que acontece no cálculo acontece porque existe um movimento, porque estamos preocupados em estudá-lo. A função nada mais é do que a linguagem do movimento. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.